Oi, oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu quero contar para vocês por que eu optei pela maternidade solo, pela produção independente através de fertilização in vitro. Desde que eu postei o primeiro vídeo aqui no canal falando que eu estava grávida e que eu tinha passado por um processo de fertilização in vitro que durou mais ou menos 4 anos, algumas pessoas deixaram comentários pedindo para eu explicar como foi todo esse processo, para dizer o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, de repente para inspirar pessoas a fazerem também, ou tirar dúvidas de pessoas que estão entrando também nesse processo. Mas antes de gravar esses vídeos, eu quis gravar um vídeo explicando por que eu decidi ser mãe solo de forma independente, né? Por que eu optei pela produção independente através da fertilização in vitro. Em parte porque eu quero deixar documentado aqui esse vídeo para quem sabe daqui a 10 anos eu ver ele, de repente daqui a 10 anos eu não lembro mais quais foram todos os meus motivos, então vai ser bom olhar para trás e ver esse vídeo e pensar, poxa, que legal eu ter documentado isso. E em parte também para inspirar outras pessoas a fazerem, outras pessoas que têm dúvidas se fazem ou não fazem. Na época que eu estava iniciando o processo de fertilização in vitro, eu vi muitos vídeos com depoimentos de mulheres que fizeram também produção independente, se tornaram também mães solo através da fertilização in vitro. Então isso me inspirou, isso tirou dúvidas de mim. Então, de repente, o meu vídeo também vai ajudar outras mulheres com relação a isso. Por isso que eu quis postar esse vídeo. Mas antes de começar, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não deixe de dar o like e hypar se aparecer aí para você, de forma que esse vídeo possa chegar no máximo de pessoas possíveis. E quem sabe ajudar outras pessoas também nessa decisão, que é uma decisão tão importante na vida da gente. E se não é inscrito aqui no canal, também não deixe de se inscrever para você acompanhar aqui todo esse meu processo de maternidade independente. Bom, gente, não dá para falar sobre produção independente, maternidade solo, maternidade independente, sem falar de vida amorosa, né? Porque tudo está muito interligado. A verdade é que eu não lembro desde quando eu queria ser mãe, eu queria formar uma família, eu queria encontrar uma pessoa bacana para casar, para ter filhos, para ter uma família mesmo, sabe, tradicional. Eu sei que muita gente não é muito adepta a essa coisa muito certinha de namorar, noivar, casar, ter filhos, mas isso foi muito claro na minha cabeça desde sempre. E eu sempre, desde criança até, quis muito viver essa realidade. Eu lembro de eu adolescente, eu sonhando com a minha festa de casamento. Eu sonhava com qual vestido eu ia usar na minha festa de casamento, onde iria ser a minha festa de casamento. Eu sempre quis muito encontrar uma pessoa bacana para formar uma família. Eu sempre quis muito ter filhos. Só que a vida vai acontecendo, as coisas vão passando, o tempo vai passando, e o que aconteceu na minha história foi uma sequência de relacionamentos mal sucedidos com pessoas que não eram tão legais assim, sabe? Não sei se por sorte ou azar, mas olha, eu sou aquela famosa pessoa do dedo podre que sempre me relacionava com uma pessoa que não era tão legal, sabe? Uma pessoa que não me tratava bem, ou que me traía, ou então que simplesmente era uma pessoa rasa, que não queria compromisso, que não estava comigo pensando em formar uma família, pensando em construir um futuro juntos. Então, eu nunca tive essa oportunidade de conhecer essa pessoa, sabe? Que quis viver isso comigo. Então, devido a todos esses relacionamentos que não foram tão bacanas, alguns que duraram um pouco mais, outros que duraram um pouco menos, outros que nem chegaram a se tornar relacionamentos, a vida foi passando. Eu fui morar em Natal durante 6 anos e lá eu não quis muito me relacionar com alguém porque eu não queria me casar lá, sabe? Eu não queria formar uma família lá. Eu queria formar uma família na minha cidade, eu queria muito voltar para minha cidade. Então acabou que eu fiquei muito travada por lá para relacionamentos e não consegui de fato progredir muito com relação a isso. E quando eu voltei a morar em Fortaleza em 2019, isso pesou muito em mim, sabe? Eu vi o tempo passando, eu vi que eu já estava com mais de 30 anos, quase chegando em 35 anos e nada tinha acontecido. Eu não tinha encontrado uma pessoa bacana. Realmente, se eu encontrasse uma pessoa ali, de repente começasse a namorar, noivar, casar e ter essa decisão de ter filhos, ia passar muito tempo e talvez fosse um pouco tarde para mim, porque eu já estava chegando nos 35 anos. E eu pensei, isso se eu encontrar essa pessoa, porque se eu não encontrar essa pessoa, eu vou perder mais tempo ainda, porque se eu encontrar essa pessoa daqui a 3 ou 4 anos, eu vou ter que esperar todo esse processo para conseguir ter um filho, e talvez a minha idade já não permita fazer isso. Então isso começou a me pesar muito para mim, começou a me preocupar muito, sabe? E outra coisa que foi muito, muito relevante na minha decisão foi o início da pandemia.
Quando a pandemia começou no início de 2020, que começaram os lockdowns, que as pessoas não saíam de casa, que a gente não tinha noção de quanto tempo aquilo ia durar, eu pensei, poxa, digamos que isso dure 3, 4 anos. Eu vou perder 3, 4 anos de repente sem conseguir sair de casa para conhecer gente e tudo mais. Será que eu vou encontrar uma pessoa através de aplicativo de namoro? Será que eu vou conhecer uma pessoa através dos meus amigos? Ou será que o fato de eu ficar muito mais dentro de casa vai me impedir de encontrar uma pessoa? Então foram muitas questões que foram surgindo para mim nessa fase aí entre 2019 e 2020. E foi aí que entre agosto e setembro de 2020 meio que me caiu a ficha, sabe? Que eu precisava fazer alguma coisa com relação a isso, que eu precisava ir em busca do meu sonho, que eu não poderia mais esperar por outra pessoa para realizar isso. Eu não poderia terceirizar essa minha vontade de ser mãe. Não foi uma decisão tão difícil assim, porque era algo que eu vinha amadurecendo dentro de mim há muito tempo. Eu lembro que por volta dos 29, 30 anos de idade, eu já tinha isso um pouco latente dentro de mim, sabe? Eu lembro de estar conversando com uma amiga minha lá de Natal e dizer para ela que se de fato nos próximos anos eu não encontrasse uma pessoa bacana, eu iria ser mãe independente, porque eu disse para ela que para mim era muito importante ser mãe, talvez não fosse tão importante assim casar, mas ser mãe sim era muito importante e eu encararia sim de boa uma maternidade independente. Isso eu tinha 29 anos. A vida seguiu, muita coisa aconteceu e eu cheguei aí em 2020, de fato, vendo que não tinha mudado muita coisa na minha vida amorosa e eu precisava fazer alguma coisa com relação a isso. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu comecei a ver depoimentos de outras pessoas na internet, no YouTube, no Instagram, pessoas que também passaram por esse processo. E eu aprendi muito nessa época e eu vi o quanto que foi valiosa essa minha decisão exatamente nesse período de vida, com mais ou menos 34, 35 anos, sabe? Principalmente porque os nossos óvulos têm data de validade, então depois dos 35 anos eles começam a perder muito qualidade. Algumas amigas minhas, quando eu disse que ia entrar nesse processo de produção independente, ia fazer fertilização in vitro, sempre chegavam e diziam: "Oh, mas por que você não espera mais um pouco? Tem mulher que tem filho com 38, com 40 anos, e você está com 34 anos, você já está meio que desesperada. Vai que você encontra alguma pessoa, vai que você conhece alguma pessoa, sei lá, daqui a um ano." E eu disse, gente, os nossos óvulos, depois dos 35 anos, eles perdem muito qualidade. Então, assim, eu não quero arriscar chegar aos 38, aos 40 anos e não ter conseguido simplesmente porque eu perdi esse tempo tão precioso. Então, eu posso fazer agora e de repente se eu conhecer outra pessoa, essa pessoa vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, com um filho de forma independente e tá tudo certo. Muitas pessoas têm filhos, se divorciam com filhos e entram em outros relacionamentos numa boa. Então eu não tinha por que ter esse receio, sabe, de não poder conhecer uma pessoa só porque estava fazendo esse processo e realmente eu não tive. Teve outro ponto que me ajudou muito a tomar essa decisão, foi que depois que eu cheguei ali perto dos 34, 35 anos, muitas coisas da minha vida de solteira começaram a ser desinteressantes, sabe? Eu viajava muito, eu saía muito para balada, muitas vezes essas saídas para balada eram em busca de encontrar uma pessoa bacana, de conhecer uma pessoa legal, e isso começou a me cansar, isso começou a ser desinteressante para mim. Eu comecei a ficar meio com um espírito de velha mesmo, sabe? De querer ficar mais em casa, de querer uma vida mais tranquila, de querer fazer programas mais tranquilos, programas diurnos, fazer viagens mais interessantes, entendeu? Sem ficar naquele frisson de estar sempre fazendo alguma coisa, de estar sempre fora de casa. E quando bateu essa nova fase da minha personalidade, eu pensei, poxa, eu já não gosto mais de sair tanto, então vai ser um pouco mais difícil eu encontrar alguém, eu conhecer alguém, eu vou ter que conhecer alguém de repente através de amigos ou em outros eventos, mas jamais assim saindo com a turma, saindo para balada, porque era uma coisa que estava me cansando muito, sabe? Eu realmente assim estava muito cansada da minha vida que eu levava naquele momento, naquela fase ali de sair, de curtir, de estar sempre solteira em busca de alguém, sabe? De estar conhecendo um e outro e me decepcionando muito com as pessoas, me relacionando com pessoas rasas que não queriam nada sério comigo. Tudo aquilo foi me exaurindo de tal forma que eu via cada vez mais claro que eu precisava mudar a minha vida e que se não era através de conhecer alguém e formar uma família, que fosse formando uma família de forma independente, tendo o meu filho, que era o meu grande sonho. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu tinha certeza de que eu estava no caminho certo.
mais eu vislumbrava a maternidade, mais eu me inseria naquele mundo, eu pesquisava, e mais eu ansiava por olhar para o rosto do meu bebê, independente de eu ter uma pessoa do meu lado ou não. Tem um traço específico da minha personalidade que me ajudou muito a tomar essa decisão, é que eu sempre busquei ser uma pessoa muito independente, sabe? Então, eu sempre pensei, independente de eu encontrar alguém, de eu casar ou ter filhos, eu quero sempre ter a minha vida, eu quero ter o controle da minha vida. Eu quero ter o meu emprego, o meu dinheiro todo mês, eu poder decidir como eu gasto o meu dinheiro, como eu gasto o meu tempo, e que se eu tiver uma pessoa do meu lado, essa pessoa tem que somar a essa minha vida, mas jamais eu quero ter uma pessoa que controle a minha vida. Pelo fato de eu ter essa visão mais independente da minha vida, pelo fato de eu ser uma pessoa que já há muitos anos estava solteira, então por conta disso eu já tomava minhas decisões sozinha, então para mim foi muito tranquilo pensar, por que não ter um filho sozinha? Qual o problema de ter um filho sozinho? Eu já faço tudo sozinha mesmo, eu já sou independente, eu já pago as minhas contas, eu não preciso de ninguém para fazer nada. Então, se eu encontrar outra pessoa, realmente essa pessoa vai vir para somar, vai vir para adicionar coisas aqui, mas eu tenho que conseguir seguir em frente sozinha, mesmo com um filho. Então, isso estava muito claro na minha cabeça, sabe? Muito claro mesmo. Justamente porque durante toda a minha vida eu treinei para ser essa pessoa independente. Eu fui em busca de melhorar meu emprego, melhorar os meus salários, em busca de ter uma condição financeira boa, independente de ter alguém do meu lado ou não. E isso, gente, foi crucial para tomar minha decisão. Porque se eu não tivesse uma vida independente, se eu não fosse uma pessoa capaz de pagar as minhas contas e ainda sobrar dinheiro, eu não tinha conseguido tomar essa decisão de ter um filho, porque eu não ia ter condições financeiras de fazer isso. E se eu fosse uma pessoa que tem uma tendência a ser emocionalmente dependente de um parceiro, eu também não ia conseguir tomar a decisão de ter um filho sozinha. E por fim, gente, ser mãe independente não é se fechar para o amor. Eu já disse para vocês há pouco que se alguém entrasse na minha vida, eu sendo mãe, tudo bem, sabe? Muitas pessoas de fato têm filhos, se divorciam e entram em outros relacionamentos de forma muito tranquila. Muitas vezes os homens que essas pessoas encontram são pessoas que cuidam lá dos seus filhos, que são parceiros, que respeitam os seus filhos e tá tudo certo, que se transformam em ótimos padrastos. De fato, assim, uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça é que eu não estou em busca de um pai para o meu filho, sabe? Se eu encontrar uma pessoa, vai ser uma pessoa para somar, para caminhar do meu lado, mas de forma alguma uma pessoa para obrigatoriamente assumir a paternidade do meu filho, principalmente porque eu sei que relacionamentos vêm e vão. Então, digamos que eu tenha aqui um relacionamento hoje, mas ele acaba daqui a 3, 4 anos. Então, como que vai ser para o meu filho isso, ter um pai hoje e não ter um pai daqui a 2 ou 3 anos ou 4 anos? Será que essa pessoa, depois que separar de mim, vai querer contato ainda com o meu filho? Então, são questões que permeiam muito a minha cabeça, sabe? E que me fazem refletir que sim, eu estou aberta ao amor, eu estou aberta a conhecer outras pessoas, eu estou aberta a, de repente, encontrar um cara bacana, casar, ter outros filhos, mas jamais com essa obrigatoriedade de encontrar alguém para assumir a paternidade do meu filho. A partir do momento que eu decidi ser mãe independente, eu entendo que eu sou mãe e pai do meu filho e que sim, ele vai ter esse gap aí de uma figura masculina, vai ter esse gap aí de não ter um pai presente, que vai ter que ser substituída de repente pela relação com o avô dele, de repente com a relação com o tio dele, com a relação com a família de uma forma geral, mas jamais eu quero que meu filho fique buscando nos meus relacionamentos amorosos o pai que ele não teve porque ele foi gerado através de fertilização in vitro de forma independente. Então, isso é muito claro na minha cabeça. E à medida que meu filho for crescendo, eu também vou deixar isso muito claro para ele, porque eu não quero que ele cresça com essa necessidade, com essa dependência de eu estar sempre com um relacionamento amoroso, para ele encontrar um pai que ele não teve desde o início. Então, olha, quando a gente vai tomar esse tipo de decisão, a gente tem que ponderar essas questões também. Como que vai ser para o seu filho ou para sua filha essa relação com as pessoas com quem você se relaciona, sabe? Isso é claro na minha cabeça e eu pretendo seguir em frente com isso cada vez mais claro ainda aqui dentro de mim. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês
sobre o que pesou na minha decisão de optar aí pela maternidade independente, pela maternidade solo de forma independente. Se você está passando por esse processo, ou já pensou em passar por esse processo, deixa nos comentários aqui o que você acha, em que momento dessa decisão você está, se você é mãe solo, se você é mãe independente, se você concorda ou não concorda em seguir esse caminho, enfim. Eu queria muito saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários para quem sabe a gente trocar uma figurinha sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.